Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos de Quaresma, então fiquem agora com o relato dos inscritos do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. O meu nome é Josiane, eu tenho 46 anos. E eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo em época de Quaresma. Eu nasci em uma cidade vizinha sua, Feliciano. Eu sei que você mora em Limeira. Eu nasci e fui criada em Iracemápolis, aí pertinho de você. E depois o meu pai foi transferido para a região de Ribeirão Preto. Depois de um tempo que nós estávamos morando em Ribeirão Preto, meu pai adquiriu um rancho na cidade de Serrana, que também é na região de Ribeirão Preto. Eu tenho muitas recordações desse rancho. Lá eu fiz muitas amizades, mas foi nesse local que aconteceu algo que eu não esqueço até os dias atuais. Nessa época eu devia ter entre 11 e 12 anos, quando nós fomos ficar o final de semana no rancho. Nossa família tinha uma casa em Ribeirão Preto, e alguns finais de semana nós íamos para o rancho e ficávamos com a família. Me lembro bem que foi em uma semana de Quaresma e fomos em duas famílias. Éramos eu, minha irmã caçula e os meus pais, mais o meu tio, minha tia e um primo que na época tinha 13 anos. E nós, os primos, ficávamos juntos. A minha falecida avó sempre dizia que não era bom brincar fora de horário na Quaresma, e sempre quando estava por perto de umas 9h30, ela chamava para que nós fôssemos para o rancho. Mas nesse final de semana em questão, a minha avó não estava conosco. Ela estava adoentada nessa época. A minha mãe então fez as vezes da minha avó e disse que deveríamos voltar para o rancho antes das 10 horas da noite. Nós começamos a brincar na rua com as crianças que estavam em outros ranchos e esquecemos da hora, quando nos demos conta que já era mais de 10 horas. Pois ouvimos o guarda que fazia ronda fora dos ranchos, nas estradas de terra, passando. Nós corremos logo para o rancho. Quando estávamos chegando na entrada do rancho, a minha irmã olhou na direção do mato, aonde não havia nada. Era um local escuro. Ela ficou encarando aquele local, não falou nada, e nós entramos para dentro do rancho. Me lembro de dar um beijo na minha mãe e abraçar o meu pai, e ir me deitar. Eu não aguentei e não iria esperar para tomar banho. Então eu decidi tomar o banho de manhã. Eu me deitei em uma cama, em um quarto. Na casa desse rancho, haviam 4 quartos. Eu me lembro de me deitar e logo pegar no sono, pois eu estava bem cansada de ficar correndo. Eu não sei por quanto tempo eu dormi, mas eu acordei com a sensação de alguém estar próximo à minha cama. Eu me lembro de abrir os olhos e olhar e ver a forma de uma mulher. E eu logo pensei que era minha irmã Marcela, que estava ali se preparando para dormir. E eu peguei no sono novamente. Eu tinha o costume de me deitar de barriga para cima, coisa que eu não faço mais nos dias de hoje. Enquanto eu estava dormindo ali, relaxada, a minha irmã segurou a minha mão. Eu me lembro de acordar e apenas dizer: "Má, solta minha mão e vai esquentar essa mão, que essa mão está gelada." A minha irmã ficou quieta e eu continuei falando: "Má, solta minha mão, menina, que essa mão está gelada demais." Foi quando eu ouvi uma coisa que me deixou muito assustada. A minha irmã respondeu do outro lado do quarto: "O que é que você está dizendo? Eu estou aqui dormindo na minha cama." Eu me arrepiei dos pés à cabeça e eu não sabia o que fazer, sentindo aquela mão gelada segurando a minha mão. Foi quando eu senti uma unha muito longa passando sobre a minha mão e me arranhando. Eu comecei a gritar desesperada e a minha irmã também começou a gritar. O meu pai logo chegou no quarto e acendeu a luz. Quando meu pai acendeu a luz, aquela coisa soltou a minha mão. Eu comecei a chorar e o meu pai tentando me acalmar. Ele não sabia se me acalmava ou se acalmava a minha irmã. Logo a minha mãe também veio com a minha tia. E eu contei o que aconteceu. Demorou muito para que eu e minha irmã ficássemos calmas. Nós bebemos um copo de água com açúcar e nos sentamos lá fora e contamos tudo para o meu tio e também para o meu primo.
Mas a minha irmã ficou ainda mais nervosa depois que eu contei tudo o que aconteceu. E ela me disse que naquele momento que nós três estávamos entrando no rancho, ela olhou na direção do mato e viu como se fosse a silhueta de uma mulher. Ela achou estranho, mas não disse nada. E quando eu disse aquilo, que ela estava segurando a minha mão, ela olhou na direção do quarto. E por mais que o quarto estivesse escuro, ela viu que realmente havia uma mulher ali. Ela até chegou a pensar que era nossa mãe, mas quando eu gritei, ela ficou desesperada. E quando meu pai acendeu as luzes, ela viu aquela silhueta que saiu correndo, passando do lado do meu pai. E foi aí que o meu pai disse uma coisa que nos deixou ainda mais assustados. Ele disse que sentiu como se fosse um vento passando sobre ele quando ele abriu a porta. Naquela madrugada ninguém naquele rancho dormiu. Nós gritamos tão alto que alguns vizinhos vieram ver o que estava acontecendo. E uma das vizinhas, que era uma senhorinha que morava há muito tempo em um dos ranchos vizinhos, disse que não era bom nós estarmos na rua durante a quaresma, e principalmente brincando, pois seres e entidades ficavam nos observando, esperando uma brecha para nos acompanhar. Até os dias de hoje eu não sei dizer bem o que era, mas que eu senti aquela mão gelada que me arranhou, que me deixou muito assustada e que deixou a minha irmã em pânico. Eu agradeço a oportunidade, Feliciano. Aconteceram outros fatos naquele rancho que eu irei trazer assim que eu tiver mais tempo. Que Deus abençoe você, sua família e a família de cada um que estiver ouvindo esse relato aqui no seu canal. Boa noite. Aconteceram outros fatos naquele rancho. Fala, Feliciano, bom dia. Aqui quem está falando é o Cristiano. Eu moro em São Paulo, capital. E eu gostaria de compartilhar um fato que aconteceu quando eu tinha uns 10 anos de idade, no interior de São Paulo, quando eu fui visitar os meus avós na cidade de Pirassununga. O meu pai nasceu e foi criado nessa cidade. Ele conheceu a minha mãe. Nessa época os dois trabalhavam aqui em São Paulo. Constituíram a sua família e tiveram 3 filhos. Eu sou o filho do meio, o Ricardo é o caçula e o Manuel é o mais velho. Em um final de semana, faleceu um tio do meu pai. O meu pai era muito apegado a esse tio. Ele era padrinho do meu pai. E os meus pais decidiram que iriam se despedir desse tio. Ele também era padrinho de casamento dos meus pais. Nós chegamos em Pirassununga na sexta-feira por volta de umas 10 horas. O velório seria na parte da manhã e o tio do meu pai seria sepultado depois do almoço. Passamos a noite e fomos para o velório e depois para o sepultamento. Nós iríamos embora apenas no domingo. E no sábado nós passeamos durante o dia e conhecemos alguns lugares. Eu poucas vezes havia falado com a minha avó. Acreditem, era mais comum que eu falasse com a minha avó materna, pois eu era muito mais próximo dela. A minha avó Henriqueta era uma senhora bem baixinha, que tinha dificuldade de andar. Não que eu não gostasse da minha avó, mas a minha avó materna praticamente cuidou de mim até os meus 8 anos, pois a minha mãe trabalhava em um hospital aqui em São Paulo. Já a minha avó Henriqueta teve mais contato com meu irmão mais velho, o Manuel. Nesse final de semana, a minha avó Henriqueta fez de tudo para se aproximar de mim. Eu não tinha muitos assuntos para falar com a minha avó, quando eu fiquei com sono e fui me deitar. Eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a sentir um mal-estar. Eu acordei e me lembro de olhar no relógio, e já eram 1h13. Eu olhei no quarto e vi que meus irmãos estavam dormindo em um colchão de casal, e eu estava dormindo em uma cama de solteiro. Eu me levantei, passei por um corredor que era em frente a um banheiro, passei pela cozinha e fui para a sala da casa da minha avó. Os meus pais estavam dormindo no chão em um colchonete e a minha avó dormindo no seu quarto. Voltei para a cozinha e bebi um copo de água. A casa estava escura, apenas com uma luz acesa na varanda da casa e outra que estava acesa nos fundos da casa. Quando eu olhei na direção do corredor, eu vi que a minha avó estava parada no corredor.
De início eu me assustei e fui andando até a direção da minha avó. Quando eu dei alguns passos, minha avó ficou parada e não se movia. Eu então falei: "Vó, tudo bem com a senhora?" Pois eu sabia que a minha avó tinha dificuldade de andar e andava bem devagar. Eu fiquei preocupado se ela estava com algum tipo de dor ou precisando de ajuda, mas ela não respondia. Eu fui me aproximando dela e quando eu estendi a minha mão em direção à minha avó, não era minha avó. Era uma velha, com uma roupa toda escura, com o cabelo todo esvoaçado. Dava para ver que os olhos dela brilhavam na escuridão, coisa que eu não havia reparado enquanto eu vinha caminhando na sua direção. Aquela velha ficou ali me olhando com um olhar penetrante, assustador e terrível que eu nunca mais vou esquecer. Eu comecei a gritar desesperado, corri na direção dos meus pais e pulei sobre eles. Eu acordei a casa toda. Os meus pais ficaram assustados e o meu pai até chegou a brigar comigo dizendo que eu estava ficando louco. A minha avó saiu do quarto e com a ajuda do meu irmão veio até nós. Eu contei o que eu vi e eu disse para minha avó que eu pensei que era ela que estava ali. A minha avó começou a olhar para todos os lados, pegou o terço e nós começamos a orar um Pai Nosso. Conforme nós oramos o Pai Nosso e começamos a fazer uma outra oração que a minha avó falava e nós repetíamos, eu comecei a me sentir arrepiado, ainda mais que a minha avó orava e olhava na direção de onde eu havia visto aquela mulher. Nós dormimos todos na sala e a minha avó dormiu sozinha no quarto dela. De manhã a minha avó veio e perguntou, dizendo que eu deveria passar para ela toda a descrição do ser que eu havia visto, de como era aquela mulher. Eu dei a descrição e ela ficou parada. Olhou nos meus olhos e disse: "Eu não acredito que você vê o mesmo tipo de coisa que eu vejo." E eu fiquei ainda mais assustado quando a minha avó disse isso. Ela contou que tinha uma sensibilidade, que quando meu pai era pequeno, ele também via seres e entidades sobrenaturais, que mais ninguém da família havia demonstrado nenhum tipo de contato e visão com o sobrenatural, que eu era o primeiro em anos. Ela então me ensinou uma oração que eu deveria fazer quando eu sentisse um certo tipo de presença. Eu já havia passado por algo parecido, mas às vezes eu acreditava que eram apenas sonhos e pesadelos, mas eu comecei a entender que eram bem mais reais do que eu imaginava. A partir desse dia, eu comecei a acreditar mais no sobrenatural e me apeguei muito com Deus. Eu comecei todos os dias a ler a Bíblia e me interessar ainda mais pela religião católica, coisa que não era comum com os meus pais. A minha avó continuou conosco por mais algum tempo, até uma certa época, quando ela estava bem debilitada. Ela veio aqui para a capital e ficou na nossa casa. Eu não sei se passa de geração para geração, de alguns para alguns, mas o que eu sei, que eu vejo coisas até hoje, mas eu sei muito bem o que eu devo fazer e como eu devo orar. Eu agradeço, Feliciano, a oportunidade de contar aqui esse relato, e eu não sei dizer até hoje quem era aquela velha e o que era ela. Pela descrição, algumas pessoas me disseram ser alguns tipos de entidade, mas eu não sei dizer corretamente o que é. Deixem aí nos comentários, se vocês puderem, o que vocês acham que era aquela velha. Abração, Feliciano, a você e o pessoal aqui do canal. Valeu! Muito obrigado, Josiane e Cristiano, por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.